Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, sou fundador da página Serviço Social Brasil, portanto, a maior parte das postagens que acontecem neste grupo são de minha autoria, de meu punho. Apesar de haverem outras pessoas que postam aqui também, e também participam desta página, a maioria é dirigida por mim. As transmissões ao vivo que acontecem aqui sempre são comigo. Hoje, o tema do nosso debate, da nossa provocação, é serviço social militante, político, ideológico, não neutro e parcial. Eu quase acrescentei aí no título desse vídeo a palavra partidário, mas eu achei um pouco exagerado acrescentar, apesar de que o serviço social não está isento de ser partidário. Então aqui trago essa discussão para vocês, não sou dono da verdade, mas nós podemos fundamentar, eu posso fundamentar o que eu estou dizendo com base epistemológica, de análise da realidade, ou com base em teoria ou jurisprudência, como é utilizado na linguagem do direito. Então, o serviço social pode vir a ser partidário? Sim. Ele é todo o tempo partidário? Não. O serviço social não precisa ser partidário o tempo todo. Não tem a necessidade de se tornar partidário em 100% do tempo. Mas ele pode vir a ser partidário. Um exemplo disso é quando um partido decide, por meio de um projeto de lei, ou por meio de um decreto, ou de uma iniciativa pública, defender os interesses da classe trabalhadora ou os próprios interesses do serviço social, que estão relacionados com os subalternizados, os vulnerabilizados, os excluídos socialmente, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, os movimentos sociais. Então, a partir deste momento, numa determinada conjuntura, o serviço social pode sim vir a ser partidário e defender os ideais de um determinado partido. Mas isso é temporário, porque a partir do momento que aquele partido deixa de coadunar com os princípios democráticos e com os princípios filosóficos do serviço social, éticos, aí o serviço desalinha, o serviço social vai deixar de ser partidário. Primeiro ponto é esse. Segundo, que é próprio tema mesmo deste vídeo, o serviço social é uma profissão militante. Esta profissão não existe e não tem como se sustentar sem a base da militância dentro do próprio bojo profissional. Se você é do tipo profissional que não milita pelas causas sociais, que não milita pelos interesses das políticas públicas e sociais, você não passa de um enfeite no serviço social, você não tem utilidade no serviço social, você não tem aplicação, é incompetente profissionalmente, porque não respeita o código de ética, os princípios fundamentais do código de ética, então você nem sabe o que é a profissão. Eu hoje estou bastante revoltado, estou gravando esse vídeo até em forma de um repúdio por algumas linguagens que eu tenho visto aqui nessa página, que são vergonhosos. Eu vou aqui pedir desculpa àqueles alunos de serviço social que ainda estão em fase da construção do seu conhecimento, então essa fala que eu vou fazer em seguida não se aplica a vocês. Quero também oferecer aqui meu pedido de desculpa àqueles que acabaram de se formar, que ainda não têm tanto aprofundamento intelectual, apesar de já terem a obrigação de já saberem as bases fundamentais do serviço social, os princípios éticos fundamentais do serviço social. Quero pedir desculpa a essas pessoas, mas quero expor o meu repúdio e a minha crítica veemente de descontentamento, de desgosto, de tristeza, com muitos profissionais aí declarando em redes sociais a sua incompetência profissional, a sua falta de domínio dos conteúdos mínimos do serviço social, a sua falta de conhecimento mínimo do que é essa profissão. Isso é uma vergonha. E olha, gente, não é pouco não, é mais de 50% de pessoas dizendo que tem 30 anos que é assistente social, que tem 20 anos que é assistente social, que fez essa especialização, aquela outra que fez mestrado e doutorado e não conhece o mínimo do serviço social, não conhece o básico do serviço social, não conhece as bases fundantes dessa profissão. Ora, os debates sobre o serviço social ser uma profissão política, eminentemente militante, eminentemente política, começou lá nos anos 60 com o movimento de reconceituação, o qual José Paulo Neto fundamenta muito bem no seu livro,
em 2 de seus livros, inclusive, que vão explicando essa trajetória do serviço social. E Yamamoto também fundamenta muito bem, e Asbeck também fundamenta muito bem, explicando que esta é uma profissão política. E dentro dessa argumentação a gente consegue perceber que num determinado momento essa profissão, além de ser política, ela pode vir a ser partidária. Ela não tem a obrigação de ser o tempo todo partidária. O assistente social não tem a obrigação de ser o tempo todo partidário. Mas num determinado momento, para defender, por exemplo, o interesse das mulheres que são vítimas de violência doméstica, o interesse das mulheres que são vítimas do feminicídio, o interesse das pessoas que são vítimas de preconceito de etnia, em função da cor da pele, em função da origem, pessoas que são vítimas de preconceito social em função da classe social a que pertence, em função do preconceito de gênero, da homofobia que está cheio no serviço social, de assistentes sociais homofóbicos, que a gente vê a latência de sua homofobia nas suas falas, no exalar de suas falas. Esta é uma profissão política, de militância, que milita em favor do MST, que milita em favor do MTST, que milita em favor do movimento feminista, que milita em favor da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno mental, que milita em favor do idoso, da criança, do adolescente. Essa é uma profissão de militância, que milita em favor do presidiário, que está no presídio precisando de ressocialização. Se você não entende essa profissão, por favor, pegue o seu diploma e rasgue e vá fazer outra coisa da vida. Não fique fazendo vergonha ao serviço social nas redes sociais, falando bobagem, falando besteira, falando inverdades e desmentindo outras pessoas que defendem o serviço social como deve ser, que conhecem o serviço social e vai na rede social explicar o que é o serviço social. Aí aparece os ignorantes, incipientes, ignaros, para dizer o contrário, para desqualificar a profissão, para descategorizar a profissão, para desvalorizar a profissão. Então, se você não sabe o que é serviço social, passa um zip na boca e vai estudar primeiro. Depois você aprende e aí você vem comentar o que é serviço social. Ou então, no mínimo, seja humilde para perguntar isso ou aquilo e aprenda com quem sabe. Então vamos lá, repetindo, muito obrigado às pessoas que comentam na página Serviço Social e que pontuam de forma madura, equilibrada, ponderada, falando o que é de fato serviço social. Vou reprisar para vocês aqui o que eu já disse muitas vezes aqui nessa página. Infelizmente aparece uma enxurrada de ignorantes aí para dizer o contrário. Vou frisar que não, o serviço social é uma profissão política, não só sociopolítica. Apesar de que o termo fundido, sócio, com político, um não anula o outro. O fato de eu dizer a palavra sociopolítica não quer dizer que eu não estou dizendo a mesma coisa que o serviço social é político. Então, quando eu digo serviço social é uma profissão sociopolítica, eu estou dizendo a mesma coisa. Serviço social é uma profissão que intervém socialmente e que intervém politicamente. A maior parte das intervenções do serviço social são políticas. São intervenções políticas para brigar com o prefeito, para conceder direitos sociais, para brigar com o INSS, para parar de cortar os direitos sociais, para brigar na transformação do Estatuto da Criança e de Adolescente, para tirar princípios que violam o direito das crianças e adolescentes, para brigar politicamente. Então o serviço social, além de ser militante, político, é ideológico pela construção de uma nova ordem societária, uma construção ideológica. Nós estamos defendendo uma ideologia desde a faculdade. Aí você escolhe que ideologia você quer escolher. Você não é obrigado a escolher a ideologia de Karl Marx. Você não é obrigado a escolher a ideologia de Gramsci. Você não é obrigado a escolher. Escolha, você quer defender a sua ideologia no serviço social e violar o código de ética? Então defenda de acordo com Emile Durkheim, defenda de acordo com São Tomás de Aquino, defenda de acordo com Augusto Comte, defenda a sua ideologia de acordo com... Enfim, é o Mari Richman aí da institucionalização do serviço social. Escolha como você quer defender o serviço social, só que você, em toda a área da vida, vai precisar de uma ideologia para defender o seu ponto de vista, para defender a sua ideia. Quando nós lutamos aqui nessa página e nos vários lugares por onde passamos, quando você, na sua cidade aí, faz uma passeata na rua contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, você está sendo militante, você está sendo ideológico, você está sendo político. Quando você faz um trabalho de sensibilização à comunidade sobre o meio ambiente, você está sendo político, ideológico, militante e muitas vezes partidário, a depender de quem está defendendo aquela ideologia, porque as ideologias não nasceram depois dos partidos, as ideologias nasceram antes dos partidos. Quando nós nos apropriamos de uma ideologia, às vezes um partido também se apropriou daquela ideologia. Então o nosso trabalho
é dentro da nossa perspectiva, da nossa profissão. Nós somos militantes, somos políticos, somos uma profissão militante, política, ideológica, não neutra e parcial. Não existe imparcialidade no serviço social e não existe neutralidade no serviço social, é uma profissão não neutra. Então, quando eu estou dizendo, só no fato de eu dizer que não existe neutralidade e não existe imparcialidade, então não tem como ficar em cima do muro. Você vai ter que escolher um lado. Você vai ter que escolher alguém para te representar politicamente enquanto assistente social. Eu escolho A ou B, enquanto A ou B representarem os meus interesses enquanto assistente social, representarem os interesses da classe vulnerabilizada, os interesses das pessoas que estão desempregadas, os interesses dos trabalhadores, os interesses de quem precisa se aposentar no futuro e agora não tem nenhuma perspectiva. Quando eu me posiciono contra o governo do Bolsonaro, eu estou escolhendo um lado político. É um direito democrático que eu tenho enquanto assistente social e um direito pessoal e um direito profissional de posicionamento. Eu estou fazendo campanha para algum outro político? Não estou. Mas eu estou criticando o Bolsonaro? Estou. Vou continuar criticando? Vou continuar criticando, porque todo movimento de xadrez que esse infeliz faz é contra os direitos sociais. Não existe um único movimento que ele faça que venha de fato trazer algum benefício para as classes subalternizadas, as classes que foram excluídas no processo social. Márcio Dias Bicalho, aproveita e come o teu vômito antes que o cachorro come e você tenha um desperdício da tua fala nessa página. É um desprazer ouvir o seu comentário, porque se você não concorda com a minha ideologia, com o que é ensinado no serviço social, talvez você nem assistente social seja, não sei nem o que é que você está fazendo aqui. Vá fazer o seu trabalho político numa página que te representa, para você conquistar alguma coisa, porque aqui não tem espaço para você. Nós somos uma categoria de mais ou menos 200 mil pessoas no Brasil que são formadas em serviço social e infelizmente, eu digo isso com muito pesar, infelizmente a maioria não sabe ainda o que é o serviço social. Então eu vou continuar batendo na mesma tecla, uma profissão de militância que vai lutar em favor dos subalternizados. Aí na página tem vários textos que eu publiquei recentemente aí sobre política que perpassam aí desde John Locke, perpassa por John Smith, Gramsci, Foucault e vários outros. Estão espalhados aí na página para você estudar e conhecer um pouco o que é política no princípio acadêmico científico. É uma forma simples de você se empoderar enquanto sujeito. Se você existe hoje, existe em função de um projeto político de sociedade. Qual é esse projeto político de sociedade que você defende? É uma escolha sua. O serviço social defende. Resumindo aqui, qual projeto político o serviço social defende para a sociedade? Sem preconceito, sem discriminação, pela distribuição de renda, pela inclusão dos excluídos, pelo respeito à pessoa com deficiência, pelo empoderamento da mulher contra o machismo, pelo fim do racismo, pelo fim da homofobia. Isso são princípios aqui que eu estou tirando de letra aqui na ponta da língua. E muitos outros. Pela defesa do meio ambiente, pela defesa da vida, preservação da vida, o respeito à diversidade entre as pessoas, estou tirando aqui de letra. Tudo isso, o atual representante que está no poder é contra. E ele já verbalizou durante 30 anos da sua ineficiência, ineficácia, inutilidade, 30 anos de vida política inútil. E não, ele verbalizou sempre isso e não o contrário. Então quem conhece a história do Brasil sabe que sempre esse foi o argumento contra as minorias, contra os movimentos sociais, contra a pessoa com deficiência, contra as pessoas de etnia diferente, enfim, contra o pensamento diferente. Inclusive, ele defende que brasileiro não precisa entender de política, mas a família dele todinha, inteira, está na política. Toda, inteira. E se tivesse mais, ele dava um jeito de colocar. Até a ex, que não é mais mulher dele, ele ainda tem um braço estendido lá para tentar, de algum jeito, colocar ela na política. Então é um osso que eles não querem deixar de roer, mas que nós precisamos discutir aqui. O que é que está em pauta esses dias no serviço social? Dentro da perspectiva da militância, do princípio político, do princípio ideológico. Olha, na questão ideológica, a primeira coisa, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não viva de acordo com uma determinada ideologia. Ninguém. Se você tem um método, um meio de educar o seu filho, esse método, esse meio é um método e um meio ideológico. Se você tem uma forma de crer
de ir para uma determinada religião, uma determinada igreja, isso é uma função ideológica. Se você usa os escritos que estão no Alcorão, no Sutra ou na Bíblia, você está usando um princípio ideológico. Não há como você entrar numa discussão dizendo que ela não parte de uma ideologia. Mesmo que você tenha inventado, criado, através do raciocínio e da criatividade, um argumento ideológico sobre alguma coisa, ainda assim você está discutindo uma ideologia. Não existe como você discutir serviço social sem ativar o princípio da ideologia. E a maioria dos ignorantes que criticam o direito do outro defender a sua ideologia estão com isso desmerecendo a ideologia do outro para fazer valer a sua ideologia. É sabido, José Paulo Neto já disse, Marx já disse, Gramsci já disse, até o próprio Husserl na fenomenologia também disse que o dominado sempre vai tentar amordaçar e silenciar o dominante sempre vai tentar amordaçar e silenciar o dominado, porque ele quer um dominado ignorante, um dominado que não se rebele, que não milite, que não lute, que não quebre as algemas, que não se revolte contra o seu dominador. Então, Juliana Torres está dizendo, neutro é quem já escolheu pelo lado do mais forte, né? Então aí é fácil você ser neutro, você está rico, você está do lado do mais forte. O problema, Juliana, o grande problema hoje em dia é que por falta de conhecimento é muita gente que não está do lado do mais forte, está do lado mais fraco, levando peia, apanhando, tendo seus direitos cortados, flexibilizados, diminuídos e ainda assim quer ser neutro. Ainda assim quer ser imparcial, não quer tomar partido, não quer militar, não quer lutar. Está vendo a sua vida sendo destruída, os seus direitos sendo a cada dia mais destruídos e não quer lutar. Falando em militância, uma das formas que nós tínhamos até ontem, dia 12, né? Ontem foi dia 12, até ontem, dia 12, que nós tínhamos de militar eram os movimentos, os conselhos sociais, que são, no total, mais de 700 conselhos. Me admira algumas pessoas virem a essa página, dizerem que nem sabia da existência desses conselhos. 700 conselhos estão sendo extintos a partir do dia 12, do dia ontem, dos 100 dias desse governo medíocre, inútil, ineficiente. 700 conselhos que representavam as minorias, 700 conselhos que representavam as categorias, as classes. Parafraseando aqui um texto bíblico, o serviço social não tem nada a ver com religião, mas parafraseando um texto bíblico que tem muito sentido, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Está escrito na Bíblia. E essa é uma frase bíblica muito interessante, porque eu quero saber como é que um governo vai governar sem dialogar com a sociedade. Ele vai dialogar pelo Twitter? E vai esperar a resposta dos representantes das minorias, dos representantes dos interesses de classe pelo Twitter? Como é que ele vai dialogar com a sociedade se ele tinha 700 canais de diálogo e ele vai eliminar os 700? Não, sabe o que é que ele quer com isso? Ele não quer diálogo, ele não quer militância, ele não quer ideologia, ele está dizendo isso o tempo todo. Você não tem o direito de ter ideologia, você não tem o direito de dialogar, você tem que ficar quieto e aceitar o que ele decretar, o que ele determinar. Por isso, ele está eliminando, ele está tirando os conselhos da pauta, ele está acabando com os conselhos. Essa é a nossa profissão, a profissão do serviço social, com um projeto ético-político bem definido, na intenção de combater o preconceito, o racismo, a discriminação, o autoritarismo, o abuso de autoridade, o arbitrarismo, na intenção de representar um lado, o lado dos trabalhadores, o lado dos excluídos, o lado da pessoa com deficiência, o lado da pessoa com transtorno mental. Nós representamos essas pessoas, o lado do idoso que precisa de aposentadoria, o lado da mulher que foi vítima de violência sexual, vítima de estupro, o lado da mulher que foi vítima de exclusão social, de falta de renda, de falta de profissionalização. Nós temos um lado, o nosso lado é claro, não é o lado do deputado, do senador, mas se ele vier a representar os nossos interesses ideológicos, os nossos interesses de classe, podemos sim ser partidário durante o tempo que ele representar os nossos interesses de classe, os nossos interesses ideológicos, os nossos interesses do projeto ético-político. No momento que ele deixar de representar nossos interesses, nós deixamos de ser partidário e voltamos para o nosso código de ética, voltamos para os nossos interesses. Então essa é uma profissão emancipada, uma profissão de nível superior, que tem um conselho atuante, que tem um número de pessoas imenso no Brasil, que trabalha nas mais profundas
expressões da questão social, onde ninguém mais vai, o assistente social está lá, aquela família que foi abandonada pela segurança pública, que foi abandonada pela medicina, pela saúde, que foi abandonada pela educação, o assistente social vai em busca dele para incluí-lo novamente nessa rede socioassistencial, para incluí-lo novamente nos seus direitos sociais. Então, essa profissão é uma profissão vital, de suma importância para a existência dessa sociedade, é uma profissão com viés ideológico que tem, sim, na sua luta entre a exclusão social provocada pela classe dominante, imposta à classe dominada, subalternizada, que tem por objetivo calar e silenciar a classe subalternizada. Agora, nós vivemos em um país em que 10% da população compõe a classe dominante e 90% da população compõe a classe dominada. Infelizmente, pelo menos 30% da classe dominada acha que é a classe dominante. Esse é o maior erro, é por isso que o Brasil não mudou e talvez não mude, talvez seja até mais do que isso. Talvez nós chegamos até mais de 50% do Brasil achando que é classe dominante, sendo classe dominada. Se comporta como se fosse classe dominante, sendo classe dominada. Não é patrão, vende sua mão de obra, depende dos direitos sociais, depende da CLT, depende da Previdência, depende da aposentadoria, depende da educação pública, depende da saúde pública, depende de tudo público, mas acha que é classe dominante. Esse é um grande problema no Brasil, esse pertencimento de classe, essa consciência de classe que a população brasileira não tem, imbuída aí pelos erros do instrumento de acumulação chamado religião, que enriquece alguns e empobrece a maioria, imbuído, iludido por esse encantamento de mundo aí, como diria Max Weber, iludido por essa filosofia do encantamento, estão achando que pertencem à classe dominante porque tem medo do filho se identificar como homossexual, porque tem medo da filha se identificar como lésbica. E com base nesse medo, com base na mamadeira de piroca, com base no kit gay, eles se posicionam ideologicamente, odiando tudo e a todos que pertencem à direita, sem saber que eles pertencem à direita, sem saber que eles vendendo a mão de obra, sem saber que eles necessitando de todos os direitos sociais, sem saber que eles estando excluídos do capital acumulado na construção desse país, excluídos do produto final que é o capital, eles estão na esquerda, mesmo que não queiram. Então são pessoas sem consciência de classe, que acham, que pensam que são da dominância, que são da classe dominante, mas são dominados. Assim nós vamos ver uma multidão de fiéis levando dízimo para a igreja para acumular aí 30, 40 mil reais para pagar o salário de um único líder religioso, enquanto eles estão em casa comendo feijão com ovo e farinha, passando fome, mal tendo dinheiro para comprar uma roupa para o filho, um material escolar para ir para a escola, mal tendo condições de pagar o aluguel no fim do ano, morando de aluguel, enquanto fulano de tal, além de receber toda a prebenda ministerial, levando 90%, às vezes 100% das entradas da grande e megalópole igreja, da enorme igreja, vamos assim dizer, do templo, da catedral, ele continua excluído e sendo excluído por esse novo instrumento de acumulação. Então eu já falei aqui para vocês no viés ideológico de militância do serviço social, não neutro, parcial, político, militante. Nós não defendemos o patriotismo, não defendemos o nacionalismo, não defendemos a simbologia de brasões e símbolos utilizados pelo Estado e pela militarização para alienar pessoas do tipo Brasil, ame ou deixe-o. Nós defendemos a ideia Brasil, transforme-o em algo melhor, participe dessa transformação. Ame o país sem fronteiras. Nós defendemos a inclusão do imigrante, assim como o Brasil foi construído a partir totalmente de imigrantes. Nós defendemos esse posicionamento e tantos outros relacionados aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos civis e aos direitos políticos. Então o que é que acontece? Nossa população, a nossa sociedade é uma sociedade arcaica, paternalista, assistencialista, filantrópica, benemerente, ignorante, que está atrelada à classe dominante. Como dizia Paulo Freire, o maior sonho do oprimido é se tornar o opressor. Infelizmente, esse é o ideal da nossa classe. Esse é o objetivo da maioria da nossa sociedade. E pior, eles acham que já se tornaram opressor, acham que já são dominantes, mas não passam de marionetes, de títeres na mão da verdadeira classe, da verdadeira elite dominante,
que os domina, com base no ódio, com base no preconceito, no racismo, na defesa do machismo e do militarismo. Então explica-se rapidamente a uma sociedade que tem entranhada lá no seu viés ideológico o machismo, o racismo, o preconceito de gênero e o militarismo, quando vê alguém que fala o seu mesmo idioma, que tem a sua mesma linguagem, que defende os seus mesmos ideais, logo todo mundo veste a mesma máscara, a mesma camisa, a mesma roupa para dizer, fulano me representa. Mas não representa porque tem coisa boa, não. Não representa porque tem qualidade, não. Representa porque é identidade, há uma identificação ideológica. E que identidade ideológica é essa? É a do machismo, é a do preconceito, é a do racismo, é do autoritarismo, da arbitrariedade, é do neoliberalismo, é da classe dominante. É a identidade da classe dominante. Então, uma grande massa de mais de 50% da população brasileira que é dominada acha que é classe dominante, pensa que é classe dominante, se identifica com a argumentação, com o discurso da classe dominante, veste a máscara da classe dominante e passa a se comportar como se fosse dominante. Mas depende de salário, de aposentadoria, de benefícios, depende de saúde pública, de educação pública, depende de um Estado forte, mas vive pedindo um Estado mínimo. Depende de um Estado de políticas democráticas e sociais, mas vive pedindo um Estado militarizado, um Estado militar. Depende da liberdade para poder se expressar e vir às redes sociais cobrar os seus direitos, mas defende um domínio, um governo autoritário que tire esses direitos. É a verdadeira panaceia da contradição, do antagonismo, do erro, da cegueira, da alienação total. Então hoje é vergonhoso quando você entra nas redes sociais para ver discursos tão vazios, tão óbvios, que ferem o direito daquele que está discursando em defesa de um princípio totalmente vazio. Ana Cristina Schoffer Martins disse, discordo de você. Faço a distância e tenho plena certeza de qual categoria devo defender. Eu realmente não sei do que é que você está falando. Acredito que você pegou o bonde andando aí e por falta de criticidade, por falta de esperar um pouco e refletir, fazer uma reflexão, já soltou alguma coisa. Não faço a menor ideia do que você está falando. Se você estiver falando de educação à distância, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso. E já disse inclusive aqui, mas não é o objetivo deste vídeo. Então estou repetindo, para finalizar essa transmissão, o serviço social é uma profissão militante, político, ideológica, não neutra, parcial e pode sim, às vezes, a depender dos interesses representados, vir a ser partidária e depois deixar de ser. Depende dos interesses partidários. Tudo bem, Ana? Desculpe se você está devolvendo a resposta a outra pessoa. Tranquilo. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo. Volto em breve. E não deixe de lutar pelo serviço social. Não abaixe a cabeça, não seja capacho, não seja ovelha, não seja pau mandado, não seja subalterno, não seja um dominado que acha que é dominante só porque alguém na igreja disse para ele que ele era dominante, quando ele está em casa sem participar do lucro, ainda dependendo de vender sua mão de obra, ainda dependendo da educação pública, da saúde pública e dos direitos sociais, civis, políticos e trabalhistas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.